Olá a todos, mais uma vez cumprimentamos a cada um que acompanha o programa Bíblia Aberta, o estudo semanal das Sagradas Escrituras, sempre com um tema por cada trimestre e uma subdivisão de tema a cada semana. Ao longo do segundo trimestre de 2023, estamos com o estudo relacionado a 3 mensagens cósmicas, estudo esse centrado no 14º capítulo do livro de Apocalipse, o último livro da Bíblia. Já estivemos juntos durante 3 semanas e agora vamos passar para o 4º estudo deste trimestre, que tem como título Temei a Deus e Dai-lhe Glória. Mais uma vez temos a companhia Francisco Marques. Olá, Francisco. Olá. Nós, na semana passada, Francisco, abordámos aqui o estudo de uma expressão que aparece justamente no contexto das 3 mensagens cósmicas ou 3 mensagens angélicas. E hoje nós vamos falar a mesma coisa, vamos estudar sobre uma expressão que aparece. E essa expressão nós vamos encontrá-la nos versículos 6 e 7 deste capítulo, onde diz aqui: "E vi outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha o evangelho eterno", foi o que estudámos a semana passada, "para o proclamar aos que habitam sobre a terra, a toda a nação, tribo, língua e povo, dizendo com grande voz", e agora vem aquilo no qual nos vamos centrar durante esta semana: "Temei a Deus e dai-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas." Ou seja, esta mensagem, para além do Evangelho eterno, ela refere aqui um ponto importante como sendo o temor de Deus e dar-lhe glória. Então, assim como introdução, o que significará temer a Deus e dar-lhe glória? Bom, deve haver alguma relação entre ambas, senão não vinham juntas, não é? Portanto, mensagem refere-se, como tu dizias, ao temor de Deus e a dar-lhe glória, e o que é que isto poderá então significar? Portanto, nós vimos na semana passada que no Evangelho Eterno significava que Jesus tinha bebido da taça da ira de Deus no jardim do Getsémani e depois, consequentemente, na cruz, com a sua morte vicária, que em nosso lugar pagou o preço do perdão do pecado com o derramamento do seu sangue. Só que a questão é que muitas vezes o Evangelho acaba aqui. Muitas vezes o Evangelho acaba aqui. Considera-se que aceitamos Cristo, e isto é fundamental, que Ele perdoa os nossos pecados e perdoa mesmo, sem dúvidas nenhumas, mas só que há mais. As coisas continuam conforme até já tínhamos visto no final da lição da semana passada. E podemos apontar aqui uma tipologia bíblica que é o ritual do santuário. Portanto, nós temos o santuário no tempo do Antigo Testamento, não é? Em que havia ali uma série de cerimónias que todas elas prefiguravam o plano da salvação no seu global, não é? O santuário estava dividido em várias partes e tinha uma que era o pátio, fora da tenda, onde o cordeiro era executado, representando a morte de Jesus na cruz do Calvário. Mas não terminava aí o ritual do santuário. Exatamente. Depois havia algo, nomeadamente o sangue do cordeiro, não é? Que avançava para dentro da tenda e depois avançava ainda mais para outro compartimento da tenda. Da mesma forma como o ritual do santuário não terminava no pátio, não é? Estas mensagens angélicas projetam-nos para além do Evangelho eterno configurado na morte de Cristo no Calvário, e é isso que vamos abordar hoje. Exatamente, ou seja, havia a remissão do pecado pelo sangue, e a palavra remissão significa transferência, ou seja, o pecado era através do sangue do animal, era simbolicamente transferido do pecador para o sangue do animal, e por sua vez o sangue do animal transferia o pecado para o santuário. Isso mesmo. E contaminava o santuário. Okay. Daí a necessidade então depois de fazer a purificação anual. Portanto, há todo um processo, não é? E aqui vem nesse contexto estas expressões. Portanto, a mensagem do primeiro anjo, depois de falar então do Evangelho eterno, que é proclamado a toda a nação, tribo e povo, dá então aqui 3 ordens, que é o temei a Deus, o dar glória e adorai aquele que fez o céu e a terra, e portanto, esta é a resposta daqueles que recebem o Evangelho eterno, ou seja, a recepção e a interiorização da mensagem evangélica vai então agora conduzir o crente à obediência, ou seja, uma mudança de vida, aquilo que teologicamente
basicamente nós chamamos a justiça imputada, que é o que acontece no pátio, e depois a justiça comunicada que vai acontecer, que é a santificação, que vai acontecer já no interior da tenda. E nós, na semana passada, nós falamos aqui de uma forma muito importante, não é? Que o sacrifício de Jesus na cruz é suficiente para alcançar todas as pessoas do mundo. Exato. Ou seja, se todo o processo da salvação se resumisse ali ao pátio, todos estavam salvos. Exatamente. Mas isto não acontece, como também nós vimos isso, porque algo vem a seguir, e o algo que vem a seguir é o que estamos aqui a abordar durante esta lição. Exatamente, e já agora, para quem tem uma compreensão não tão abrangente do Evangelho e que vê o Evangelho resumido àquilo que se passava antigamente no povo de Israel no pátio, e que uma vez perante a realidade que alguns se irão perder, aí tem a necessidade de introduzir a doutrina da expiação limitada, Certo. caso contrário depois não há há certas questões que ficam sem responder, e nós aqui podemos, estudando a Bíblia a fundo, podemos ir mais além. Por exemplo, no livro de Tito, capítulo 2, versículos 11 a 14, diz assim: porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbrias, justo e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós para nos remir de toda a iniquidade e purificar para si um povo especial zeloso por boas obras. Repara, temos aqui dois verbos, que é o remir e o purificar. O remir vem de remissão, que é a transferência do pecado do pecador para o santuário, através do sangue expiatório de Cristo, e a purificação que depois é realizada, portanto, já não no pátio, mas agora no lugar santo, onde temos então a santificação do crente. Ou seja, os pecados dos pecadores se acumulam ali e há necessidade de uma limpeza, de uma purificação. Exatamente. Então, o que é que significa temer a Deus? O temor de Deus é um conceito que aparece em toda a Bíblia, e nós vamos pesquisar. Há um texto até muito conhecido que está no livro de Provérbios, que diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, o que nos indica que quem não teme a Deus nem sequer é sábio, por mais formações académicas e estudos que possa ter. No livro de Provérbios 15, versículo 16 diz: melhor é pouco com o temor do Senhor do que um grande tesouro onde há inquietação. Portanto, o temor de Deus é fundamental neste processo, e não. Então precisamos de entender e perceber quem somos nós, quem é Deus, e, portanto, possamos perceber exatamente em que é que consiste este temor de Deus. Vamos ler Isaías 45, 8 a 9, que diz assim: destilai vós, céus, dessas alturas, e as nuvens chovam justiça. Abra-se a terra, produza-se a salvação, e a justiça frutifique juntamente. Eu, o Senhor, as criei. Ai daquele que contente com o seu Criador, o caco entre outros cacos de barro. Porventura dirá o barro ao que o formou: que fazes? Ou a tua obra, que não tens mãos? Ou seja, nós somos barro e Deus é o Criador. Portanto, há aqui uma distinção. Uma diferença de patamar. Uma diferença de patamar, de hierarquia. E daí a questão do temor aqui é importante, porque Deus está acima de nós, Deus é o nosso Criador. A Bíblia aponta que nós devemos temer a Deus, mas eu não sei onde é que aponta que Deus nos deve temer a nós. Ou seja, cada um no seu lugar, como é evidente. Não é? Agora, esta questão de temer a Deus nos tempos que correm, em que temos tido a linguagem do politicamente correto, soa um bocadinho estranho aos ouvidos pós-modernos, o temer a Deus. Mas isso é que é ter medo de Deus, é ficar assustado que Deus me venha castigar com alguma coisa, então eu tenho que ter um determinado comportamento, senão eu serei destruído por Deus. Será isso? Pois, poderá haver essa questão, mas no livro do Levítico
Só para nós termos uma ideia do qual é o conceito de tumor, o que é que a Bíblia define, como é que define o tumor, diz assim, Levítico 19, versículo 3, cada um temerá a sua mãe e o seu pai e guardará os meus sábados, eu sou o Senhor vosso Deus. Ora, nós, em condições normais, não estou a falar de famílias disfuncionais, mas numa família em que as coisas funcionam da melhor maneira, nós não temos medo dos nossos pais. Pelo contrário. São eles que nos protegem. Normalmente, por exemplo, quando uma mãe vai deixar uma criança para a primeira vez num infantário, numa creche, normalmente a criança chora, porque se sente desconfortável longe da mãe. E a criança tem temor pela mãe, não é? E, portanto, ou seja, é uma questão de reconhecimento, de dependência, de proteção, não é? E também de perceber que pais e filhos não estão no mesmo patamar. Exatamente. No ordenamento familiar também. Exatamente. Alguém deu origem a alguém gerou alguém e alguém deve respeito e temor ao outro também. Ao seu progenitor. Exatamente, isso mesmo. E já estamos aqui a fazer uma metáfora da relação de nós para com Deus. Pois, o que é temer a Deus, o que é dar glória e adorar o Criador. Exatamente. Que também vamos estudar isso com mais detalhes lá mais para a frente. Ora, no livro Deuteronômio 13:4 diz assim: após o Senhor vosso Deus andareis, e a Ele temereis. E agora reparem, porque aqui na escrita hebraica muitas vezes repetiam a mesma ideia com palavras diferentes. Para enfatizar, destacar e para ampliar o conceito, certo. Não é? Então diz, a Ele temereis e os seus mandamentos guardareis e a sua voz ouvireis e a Ele servireis, e depois conclui, e a Ele vos achegareis. No hebraico, que é a língua original do Antigo Testamento, aqui o achegar é uma palavra que é usada para o relacionamento matrimonial. O marido chegar-se à sua mulher e, portanto... O que tem todo o sentido, porque a própria Bíblia também apresenta sob a forma de uma metáfora, Cristo como o marido e a sua igreja como a esposa. É? Exatamente. Portanto, ou seja, o achegarmos a Deus tem a ver com uma relação íntima, estreita, indissolúvel. Indissolúvel. A única coisa que destrói o casamento, de acordo com a Bíblia, é a violação desses mesmos votos ou a morte, desde logo. Exatamente. Vamos continuar, vamos ver mais textos para tentarmos entender um pouco melhor este conceito. Diz assim em Deuteronômio 28:58. Diz assim: se não tiveres cuidado de guardar todas as palavras desta lei que estão escritas neste livro, para temeres este nome glorioso e terrível, o Senhor teu Deus. Portanto, já vemos aqui o temor de Deus associado à obediência. A guardar a lei. Exatamente. 2 versículos que já vimos isso. Exatamente. O que coloca desde logo Deus na posição de legislador e nós na posição de cumpridores. Exatamente. Porque nós vivemos numa sociedade livre, em que existe liberdade de consciência, na qual nós estamos aqui inseridos, vamos dizer a sociedade ocidental, não é? E em que nós exageramos este ponto e cada um faz o que quer, às vezes sem regras, não é? E essas regras, essa ausência de regras, melhor dizendo, acaba por correr mal, acaba por levar à destruição. E é muito curioso que o temor do Senhor é associado à guarda dos seus mandamentos, desde logo para que as coisas nos corram bem, não é? Portanto, o temor do Senhor e o lhe prestar glória, já começamos a ver que funciona para nosso próprio benefício. Não se trata que Deus esteja na sua posição de exigir para si mesmo toda a honra e toda a glória, que até o podia fazer, porque o merece. Para nos limitar. Isso, mas não é o caso. É para nosso próprio benefício que isso aparece. Então vamos continuar a ver, então. Olha, aqui assim fala, para temeres este nome, glorioso e terrível. Vamos ver o que é que a palavra nome aparece muito associado também ao conceito de temor. Vamos ver em Salmos 111:9, diz assim: redenção enviou ao seu povo, ordenou o seu concerto para sempre, santo e tremendo é o seu nome. E também conhecemos da oração do Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Portanto, é um aspecto que temos que realmente analisar. Estou aqui a lembrar-me que os judeus, talvez os mais ortodoxos, os mais históricos, quando estão a ler as Escrituras e chegam ao tetragrama da palavra Jeová, consideram aquele nome de Deus
tem vários nomes para a pessoa de Deus, não é? Ou para a divindade. Mas quando chegam àquele nome Jeová, que é a palavra portuguesa que se traduz por aquele tetragrama, consideram tão sagrado e tão santo que nem o pronunciam, curvam a cabeça e dizem Adonai, que é uma outra palavra. Portanto, a tradição judaica, da qual nós recebemos as escrituras, no Antigo Testamento, e não só, não é? Ela reconhece o temor que é devido ao nome do Senhor. Exatamente. E outro aspecto, já que estamos a falar de judeus, na Antiguidade, não sei como é que é agora, mas pelo menos na Antiguidade judaica, punha-se o nome de acordo com o caráter. E quando havia mudança de caráter, isso acontecia, era o próprio Jacó Deus. Israel, por Jacó exemplo, Israel. Abrão para Abraão. Não é? Exatamente. Ou seja, havia mudança de nome porque teria havido alteração do caráter. E por essa razão é que no Reino da Glória há um novo nome para cada um dos salvos. Não é? Exatamente. E a questão aqui do nome ter a ver com caráter, nós também temos a questão da lei de Deus, que é a transcrição do seu próprio caráter. Exatamente, isso Portanto, mesmo. já estamos a ver que isto tudo vai confluir aqui para a obediência. Em 1 de Crónicas 16, 29 e 30 diz assim: dai ao Senhor a glória do seu nome, trazei presentes, vinde perante ele, adorai o Senhor na beleza da sua santidade. Ou seja, o temer o Senhor associado ao adorar o Senhor aqui neste versículo. Exatamente. E o título desta semana é Temei a Deus e dai-lhe glória, não é? Trema perante ele, trema toda a terra, pois o mundo se firmará, para que não se abale. E, portanto, esta noção de temor de Deus, esta noção de reverenciar o seu nome e o seu caráter, está muito associada à forma, até a nossa interiorização destes conceitos, a forma até como nós nos comportamos na igreja, estamos enquanto adoradores. Na nossa vida religiosa. Na nossa vida religiosa, exatamente. Em 2 de Crónicas 7.3 diz assim: e a todos os filhos de Israel, vendo descer o fogo, portanto aqui foi quando desceu a inauguração do templo em Jerusalém e que desceu o Shekinah, digamos assim, vendo descer o fogo e a glória do Senhor sobre a casa, encurvaram-se com o seu rosto em terra sobre o pavimento e adoraram e louvaram ao Criador, porque é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Ou seja, o rosto em terra era um reconhecimento que era um pó. Aliás, a palavra humildade que nós usamos vem do latim humus, que significa terra, ou seja, reconhecer aquilo que somos e não sermos mais do que somos, nem querer pretender ser mais do que somos. Nós falámos aqui no início, cada um no seu patamar, cada um no seu lugar, não é? E há uma relação de hierarquia de Deus para connosco e de nós para com Deus, não é? E quando dizes que neste ato de adoração se encurvaram com o rosto em terra e que a palavra humildade vem justamente do próprio pó da terra, o homem foi criado a partir do pó da terra também. Não é? Enquanto que o resto da criação, Deus falou e as coisas apareceram, Deus curvou-se para pegar no pó da terra, para pegar no chão e juntamente com a água criar o homem. Portanto, quando nós, talvez isto seja aqui, uma boa adenda, um bom acrescento, quando nós nos julgamos merecedores de muita exaltação e de muito elogio, não é bem isso que a Bíblia nos propõe. O nosso lugar é um lugar de inferioridade clara para com Deus, e Deus é que merece que nós nos prostremos diante dele. Quando nós não reconhecemos isso, rapidamente nós fazemos do nosso próprio eu o nosso Deus. E nós nos curvamos perante os nossos próprios desejos e perante o nosso próprio ego, não é? A Bíblia tem uma proposta diferente, não é? Deus é que merece toda essa honra, que é o que acontece aqui nesta cerimónia que descreveste. Ou seja, Deus é que nos pode exaltar Ele próprio. Exatamente. Ou seja, até diz o apóstolo Pedro, se não estou em erro, sermos participantes da natureza divina. Não é? Mas vamos avançar aqui no nosso estudo, vamos para o livro de Deuteronômio, capítulo 10, versículos 12 e 13, que diz o seguinte: agora, pois, ó Israel, o que é que o Senhor teu Deus pede de ti, senão que o temas, o Senhor teu Deus, que andes em todos os seus caminhos e o ames e o sirvas ao Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, para guardares os mandamentos do Senhor. Ou seja, o temor do Senhor, o andar nos seus caminhos, é com o objetivo de ser obediente à lei de Deus, é isso que diz aqui? Exatamente, ou seja, este temer a Deus
aponta para todas estas facetas da nossa vida religiosa, do reconhecimento da nossa natureza e do nosso compromisso, da nossa aliança, do nosso concerto que fazemos com Ele, em que a obediência tem um aspecto fundamental. Portanto, assim que Ele virá para dar a cada um segundo a sua obra. E os 10 mandamentos, estamos aqui a falar dos mandamentos de Deus, é o que diz aqui o texto, não é? Uhum. E quem escreveu isto foi o mesmo Moisés que os recebeu de Deus no monte, portanto, de todos os escritores da Bíblia, provavelmente aquele mais autorizado para falar sobre este assunto, não é? Quando diz aqui esta relação íntima entre o temor do Senhor, o andar nos seus caminhos e guardar os seus mandamentos, não é? Nós devemos lembrar que os mandamentos foi Deus que os deu ao homem. E Deus não perguntou ao homem qual a opinião do homem sobre estes mesmos mandamentos. Uhum. Deus, como Criador, na sua posição elevada de autoridade sobre toda a criação, não é? Sabe aquilo que é o melhor para o homem. Quando nós precisamos de resolver um problema qualquer no nosso carro, e imagina, Francisco, que a oficina ou o mecânico não consegue arranjar, não consegue resolver o problema, o que é que ele vai fazer? Ele vai consultar o fabricante, porque o fabricante é que sabe como é que resolver aquela situação. Então quem é que é o fabricante do homem? Deus. Exatamente. Se Deus criou o homem corpo, alma e espírito, Deus sabe como gerir cada uma dessas nossas valências no todo, que é o ser humano. E sabe que o temor do Senhor e o andar nos seus caminhos que conduz à guarda dos seus mandamentos é de facto o melhor estilo de vida religioso que o homem pode ter, não é? Exatamente. Vou-te só dar aqui mais 2 exemplos, só para concluirmos esta ideia, que é a questão de Abraão. Abraão teve várias provas ao longo da vida que nem sempre correram da melhor maneira, nem sempre fez aquilo que era o plano de Deus para a vida dele. Nem sempre guardou os mandamentos. Aplicando ao que estamos a falar aqui. Exatamente. Mas há uma prova final, que é no Monte Moriá, com a questão do suposto sacrifício de Isaac, que não veio a ser confirmado, mas que ele preparou tudo para que assim acontecesse, porque obedeceu a ordem de Deus. É interessante que quando Abraão está para executar Isaac, em Gênesis 22:12 podemos ler: então disse, não estendas a tua mão sobre o moço, não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus. Ou seja, foi a obediência cega, vamos chamar assim, diante da prova que provou que ele temia a Deus. Essa palavra que usaste, obediência cega, tu queres dizer que foi uma obediência estrita mesmo, não é? Intrínseca. Exatamente. Não necessariamente que estava a fazer aquilo de uma forma desconhecedora, não é? Pronto, mas de qualquer das formas, mandar matar um filho... tem que ter uma convicção muito grande. Tem que ter uma convicção muito grande. Que eu nem consigo imaginar, não é? Por isso é que eu neste momento não consegui arranjar outro adjetivo. Outro termo. Não ser cega, não é? Pronto. Mas querias dizer o mais profundo que podia haver. Exatamente, tal e qual. Obrigado por esse ajuste que fizeste, mas era mesmo isso. Portanto, agora sei que temos porque não me negaste o teu filho, o teu único filho. Outra personagem que foi Salomão, que teve uma vida que começou muito bem, teve ali um período muito complicado, onde ele se desviou bastante dos caminhos do Senhor, e ele depois vai escrever o livro de Eclesiastes, já no final da sua vida, fazendo uma reflexão sobre o que foi a vida dele, o que poderia ter sido, e o que é que ele aconselha àqueles que vêm depois dele, sobretudo aos jovens. E no final do livro de Eclesiastes, no capítulo 12, versículos 13 a 14, diz assim: este é o fim do discurso, de tudo o que já foi ouvido. Teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é todo o dever do homem. Porque Deus há de trazer juízo a toda a obra, até tudo o que está encoberto, quer seja bom ou quer seja mau. Mais uma vez, a Sagrada Escritura a relacionar diretamente o temor do Senhor à guarda dos seus mandamentos. Porque há de trazer juízo. E, portanto, estamos a cair no texto da primeira mensagem angélica. E que falámos já na semana passada acerca da existência do juízo. Exatamente, e estamos a falar nesta também. Necessariamente. É muito, muito, muito importante enfatizarmos, não porque nós queremos, mas porque é o destaque que a Sagrada Escritura dá, desde logo, não é? Esta guarda dos seus mandamentos. Porque nós vamos ver nas semanas posteriores, nas semanas seguintes, a importância que tem a guarda dos mandamentos, e fazemos já aqui mais um aperitivo, como fizemos algumas semanas atrás,
um dos mandamentos em particular que é destacado aqui ao longo deste trimestre, justamente relacionado com temer ao Senhor e guardar os seus mandamentos. Mas, Francisco, se o temor a Deus está relacionado com o respeito pela diferença que existe entre nós como criaturas e Deus como Criador, se está relacionado com guardar os seus mandamentos, porque seremos levados a juízo, como resume aqui este versículo, isso tem a ver com o temor do Senhor. Em que é que o dar-lhe glória se vai encaixar nisso aqui? Porque o resto do assunto desta semana diz: temei a Deus e dá-lhe glória. É que nem diz ou dá-lhe glória. Não coloca as coisas separadas, mas coloca as coisas juntas. Sim. Portanto, além do temor do Senhor, do respeito, da reverência, da adoração que Ele merece, e que nós devolvemos na guarda dos seus mandamentos, como é que nós vamos dar glória a Deus? Olha, para já vamos já dar resposta a isso, com certeza, mas não nos podemos esquecer que a mensagem dos 3 anjos visa preparar um povo que vive nos últimos dias para enfrentar o julgamento. E, portanto, temos que enfrentar um julgamento que está a decorrer na atualidade. E agora vamos ver que dar glória, glória é uma coisa que nós refletimos e, portanto, dar glória a Deus significa devolver, ou seja, fazer uma reflexão tipo reflexão de luz, digamos assim, que recebemos dele. Então, o que é a glória de Deus? Será uma luz deslumbrante e radiante? Vamos ver em Êxodo 33:18, em que diz... Moisés chega-se a Deus e diz: rogo-te que me mostres a tua glória. E no versículo 19, ele diz assim, 33:19 do livro do Êxodo. Já é Deus a responder a Moisés. Exatamente, porque Moisés tinha pedido para mostrar certo, a glória. Porém, ele lhe disse: eu farei passar toda a minha bondade por diante de ti. Ou seja, ele pede a glória e Deus responde com bondade. E apregoarei o nome do Senhor. Tem a ver com o caráter, vimos há pouco, diante de ti, e terei misericórdia de quem tiver misericórdia, e me compadecerei de quem me compadecer. Portanto, bondade, nome do Senhor, caráter, significa a mesma coisa, não é? E a glória de Deus que ele mostra a Moisés foi exatamente o seu caráter. Porque a bondade é um traço do caráter Exatamente. de Deus. Se virmos mais à frente, no capítulo seguinte, que é já no capítulo 34 do Êxodo, e nos versículos 6 a 7 diz assim: passando, pois, o Senhor perante a sua face, clamou: Jeová, o Senhor, Deus misericordioso e piedoso, são traços de caráter, tardio em iras e grande em beneficência e verdade, continua a descrever o seu caráter, que guarda a beneficência em milhares e perdoa a iniquidade e a transgressão e o pecado, e ao culpado não tem por inocente, justiça e misericórdia aqui, que visita a iniquidade dos pais sobre os filhos e sobre os filhos dos filhos até à 3ª e 4ª geração. E, portanto, ele está aqui a descrever o seu caráter, que é de justiça e de misericórdia. Portanto, para nós, seres humanos, às vezes parecem características antagónicas, mas não são. Portanto, depois de Moisés ter estado na presença de Deus, aconteceu algo de fantástico. E aqui ainda no capítulo 34, mas agora no versículo 29 nós podemos ler. E aconteceu que, descendo Moisés do monte Sinai, portanto tinha estado com Deus, não é? E Moisés trazia as 2 tábuas do testemunho na sua mão quando desceu do monte. Moisés não sabia que a pele do seu rosto resplandecia depois de que falara com ele. O rosto de Moisés resplandecia a glória de Deus que ele tinha. Exatamente, não era a glória de Moisés, mas aquele refletia de ter estado na presença de Deus. Disseste bem, não era a glória de Moisés, porque às vezes podemos pensar aqui que existe alguma exaltação do homem, não é o caso. Exatamente. Aquele homem estava a ser o reflexo, no caso físico, não é? O reflexo da presença de Deus no monte ali junto dele. Isto no contexto de Moisés ter pedido a Deus para lhe mostrar a sua glória. Ou seja, ele deixou-se contagiar. Deixou-se tornar parecido, idêntico e semelhante, que foi o que nós perdemos lá no Éden em consequência da queda. Não é? E voltando àquilo que o apóstolo Pedro diz, sermos participantes da natureza divina, ou seja, através desta proximidade. Isto aqui, Francisco, é um comportamento muito diferente daquele Moisés que nós conhecemos no passado. Exatamente. Não é? Moisés no passado viu, vamos apenas, sem ler os textos, resumir a história,
viu uma injustiça e tomou o assunto nas suas próprias mãos. E Matou. arranjou um problema muito grande. Assassinou não um é? egípcio. Tirou a vida de um homem que não deveria ter feito isso. E ocultou o cadáver. É verdade. E fugiu. E fugiu. Fugiu à justiça. 3 não é? coisas. Moisés foi um fugitivo, não é? Aliás, Moisés vai para o monte, vai para o deserto porque é um fugitivo à justiça, não é? Usando aqui um termo se calhar um bocadinho mais moderno. Mas agora já temos aqui um Moisés completamente diferente. Isso o que tu estás-me a dizer aconteceu no livro de Êxodo, porque no livro de Números diz que Moisés era um varão muito manso, Números 12:3, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Ora, se ele fez isso tudo e era o mais manso da terra... Teve que haver uma transformação aqui. Exatamente. E se calhar, digo eu, como proponho, que essa transformação teve a partir do momento que ele começou a contemplar a pessoa e o caráter de Deus de perto, não é? E mais, quando ele desce com as tábuas da lei na mão, encontra o povo em a rebelião, a apostasia, A adorar um bezerro, pensando que era o próprio Jeová, Exatamente. ou seja, adorar o Deus verdadeiro como numa forma equivocada, de acordo com a cultura que eles traziam da vida anterior. Isto é um aspecto importante. Ele foi de tal maneira que ele disse assim, Moisés diz assim perante Deus, em Êxodo 32:32, agora pois perdoa o seu pecado do povo, se não risca-me, peço do teu livro que tens escrito. Então espera aí, Moisés está a pedir a Deus para o castigar a ele pelo pecado do povo, é isso? Então Moisés está aqui a pedir a Deus para fazer aquilo que Cristo na verdade fez. Ou seja, levar Porque com Cristo, a ira de Deus. Cristo apresentou-se diante do Pai, não os destruas a ele, mas lança sobre mim. Claro, Deus não pôde aceitar esta oração de Moisés, porque Moisés não poderia ser o substituto do homem. Então o que é que Deus faz? E agora vou criar aqui o cenário, não é? O enredo. O que Deus faz é dizer a Moisés, ok Moisés, percebo o teu pedido e tu estás a querer ser igual a mim. Tu não podes, mas eu me ofereço para fazer isso. Eu posso sim morrer em favor desse povo que está aí. Podemos dizer que Moisés, na verdade, estava a transformar-se à imagem e semelhança do caráter do próprio Deus. Um mediador. Exatamente. Um mediador. Enquanto Cristo é o mediador da nova aliança, Moisés foi o mediador da velha aliança. Que prefigurava o Cristo que viria à frente. Exatamente. Em João 1,14 diz assim, e o verbo se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Estamos a falar da manifestação da pessoa de Jesus quando veio aqui como exatamente, homem, na encarnação e do vimos verbo. a sua glória. É curioso que noutro episódio Jesus diz também a um discípulo, quem vê o Pai vê a mim. Que é o que tem a ver com o caráter. Daí ele veio aqui também manifestar a glória, não é? Por exemplo, outro texto, 2 Coríntios 4:6, porque Deus, que disse que das trevas resplandece a luz, é quem resplandeceu em nossos corações para iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Podemos dizer que a pessoa de Jesus Cristo é a melhor das revelações da glória de Deus que nós já tivemos aqui. Nós podemos olhar para a natureza à nossa volta e dizer que aquilo é uma manifestação da glória de Deus, porque é a criação também, não é? Mas é uma manifestação menor do que a pessoa de Jesus, que é o máximo que nós já tivemos aqui. E já agora, como hoje nós não temos aqui a pessoa de Jesus fisicamente, o que é o mais próximo que nós temos que podemos perceber e refletir a glória de Deus? Em primeiro lugar, o Senhor deixou aqui o Espírito Santo para nos servir de instrução. Mas se nós queremos ter alguma coisa que é o mais próximo, dadas as distâncias, da pessoa de Jesus, é a Sagrada Escritura, que é a revelação da pessoa de Jesus. Não apenas no livro de Apocalipse, mas em todas as Escrituras. Exatamente. E portanto, se nós lermos em João 2,11, Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Portanto, este aspecto é importante. Portanto, o Apocalipse 14 vai nos dizer que devemos dar glória a Deus, não nos diz que Deus é que dá a sua glória, mas que nós que devemos dar glória ao próprio Deus. E, portanto, o dar glória é alguma coisa que nós devolvemos a Deus. É um reflexo daquilo que Deus fez em nós, daquilo que Deus fez por nós. Isso é refletido como um espelho. E há aqui 2 textos que eu gostaria de pôr aqui em confronto, que um deles está em João 8,12 e o outro está em Mateus 5,14, que aparentemente parecem contraditórios, mas que perante este contexto deste estudo que estamos a fazer, complementam-se perfeitamente. Às vezes as contradições
definições bíblicas são ideias que se complementam. São as tensões dinâmicas. E não é? tensões dinâmicas, muito bem visto, sim senhor. Então, olha, em João 8,12 diz assim: falou-lhes, pois, Jesus outra vez dizendo: eu sou a luz do mundo. Jesus é a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. E agora, em Mateus 5,14, ele vai dizer: vós sois a luz do mundo. Então, é Jesus ou somos nós? Pronto, lá está. Há aqui a pergunta, não E é? ele até diz: não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, não é? Então, não há aqui contradição, e o exemplo tradicional e clássico é o Sol e a Lua. O Sol ilumina durante o dia e a Lua ilumina durante a noite. Mas a Lua não tem luz própria. Mas a Lua não tem luz própria, ela reflete a luz do Sol. Então estás a dizer-me que o crente é a luz aqui neste mundo, não porque tem luz própria, mas porque reflete a luz de Cristo, não é? Exatamente. Sabes, noutro texto da Bíblia também diz que quando fala de, como é, dos ramos da videira, não é? Aquela ilustração que aparece, e quando o Senhor dá essa metáfora também, a pessoa de Jesus é a base, é a raiz de todas as coisas, não é? Os crentes são apenas ramificações que exibem aquela que é a raiz e o tronco, até diria melhor mesmo, não é? Da pessoa de Jesus que está ali. Nós somos apenas o reflexo. Não existe luz gloriosa em nós que não seja refletida pela pessoa de Jesus. Se existisse alguma luz gloriosa em nós, então não precisávamos da pessoa de Jesus, não é? E segundo a Bíblia, nós precisamos desesperadamente da pessoa de Jesus, não é? Cristo em nós, a esperança da glória. É exatamente, isso mesmo. Exatamente. E portanto, o Jesus é o Sol e nós somos luas, basicamente. Em Mateus 5, 14 a 16 diz assim: vós sois a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia e se coloca debaixo de um alqueire, mas no velador, e dá a luz a todos os que estão em casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai. Ora cá está. Refletir a luz que vem de Jesus para com os outros é uma forma de glorificar o Deus que está nos céus. Ou seja, ter o caráter de Deus inscrito no nosso coração. O que desde logo, exatamente, e a manifestação dessa transformação de caráter, testemunhada para os outros, desde logo não aponta para a própria pessoa, mas aponta para o próprio Deus, que é algo também que não devemos esquecer. E, aliás, nas condições da nova aliança, diz: eis que escreverei as minhas leis nos vossos corações, tirarei o coração de pedra e colocarei um coração de carne. Portanto, é essa transformação que é feita, realizada pelo próprio Deus, não é? Mas para isso para que nós possamos refletir essa glória, temos que passar tempo com Deus, tal como Moisés passou tempo com Deus e que refletia essa mesma glória. E, portanto, tal como Moisés se deixou contagiar pela glória, Jesus também fez exatamente a mesma coisa, e no final da história humana haverá um povo que revelará o caráter de Deus como nunca aconteceu em mais nenhuma época, porque se nós virmos em Apocalipse 18:1, que é uma intensificação da proclamação destas mensagens angélicas, diz que depois destas coisas vi descer do céu outro anjo, outro mensageiro, que tinha grande poder, e a terra foi iluminada com a sua glória. Ou seja, estes mensageiros que dão a mensagem final vão realmente refletir este seu caráter. Sendo que, mais uma vez, não é uma glória sua intrínseca, é um reflexo daquilo que vem do próprio Deus. Uma consequência do relacionamento profundo e íntimo, o achegar-se a Deus, como nós vimos. E guardar os seus mandamentos, temer o Senhor, que tem como resultado apresentar esta glória através do reflexo do seu caráter. Olha, e tinha aqui só mais 2 textos para nós lermos. Um deles está em Isaías 58, 6-8, que diz: porventura não é este o jejum que escolhi, que soltes as ligaduras da impiedade, que desfaças as ataduras do jugo, que deixes livres dos quebrantados, despedaces todo o jugo. Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto e recolhas em casa os pobres desterrados, e vendo o nu cubras e não te escondas da tua carne? Então romperá a tua luz como a alva, e a tua cura apressadamente brotará, e a tua justiça irá diante da tua face, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Luz, glória e justiça na mesma expressão, no mesmo contexto. Que tem a ver com caráter, com comportamento, com mudança de atitude, com bondade, com todas aquelas características do caráter. E a luz
A justiça e a glória é tudo coisas que nós não temos e Deus tem que dar, e nós apenas refletimos porque recebemos de Deus. Exatamente. E para terminar, 2 Coríntios 3,18 diz: mas todos nós, com a cara descoberta, refletido como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. E aqui está o resumo e a conclusão daquilo que significa temer a Deus e dar-lhe glória. A guarda dos seus mandamentos, o reflexo do seu caráter. Nós terminamos por aqui o estudo desta semana. Voltaremos já para o 5º estudo deste trimestre na próxima semana. Desejamos para todos a continuação do estudo da Sagrada Escritura abençoado pelo Espírito Santo e nos encontramos já daqui a alguns dias. Até mais.